exercício da cidadania, da soberania e dos direitos. Olha só, quando nós falamos em soberania, já temos uma visão macro, visão a nível federal. Todo poder emana do povo, já vemos isso, não vemos? Lá na Constituição, artigo 1º, se eu não estou enganado. Todo poder emana do povo, que o exerce direta ou indiretamente através de seus representantes legítimos. Lembra quando eu falei na primeira aula que nós temos uma democracia indireta, que nós temos, porque nós elegemos, nós somente exercemos a democracia através da eleição direta dos representantes. E eles sim exercem, trabalham em função do nosso interesse, pelo menos em tese. Não é isso? Então, nós temos uma democracia classificada como semidireta ou indireta. E eu falei também que existem 2 casos que também nós exercemos a democracia de forma direta, que nós praticamente criamos leis, nós cidadãos, individualmente. Nos casos de plebiscito e referendo, lembra disso? Ah, foi lá no início isso. Sim, primeira aula. Tá? Então, basicamente, isso remete aos primeiros artigos da Constituição Federal. Bom, artigo 22. É assegurado a todos, nos termos da Constituição Federal, da Estadual e desta lei orgânica, o direito à soberania, à educação, e vamos listando, à saúde, ao trabalho, ao lazer, ao usufruto dos bens culturais, à preservação das culturas particulares, à segurança, à previdência social, à proteção da maternidade e da infância, à assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. Isso não lembra nada? Isso não lembra do artigo 6º, quando nós falamos dos direitos sociais, lá na Constituição Federal? Isso deu um mnemônico, né? Mnemônico. Temos lazer demais, lembra disso? Lembro. Temos lazer demais. Nós concursando, temos muito lazer. Temos lazer demais. E ali, dentro daquele mnemônico, nós temos ali transporte, educação, moradia. Só que esse aqui, artigo 22, ele traz outros além daquele, né? Se nós tivermos um olhar bem atento, nós vamos ver ali habitação, tá? Nós vamos ver soberania, nós vamos ver usufruto aos bens culturais universais. Isso aqui, quando a gente fala em município, nós sempre vamos ter uma particularidade dos interesses locais, que são a preservação do patrimônio histórico, que nós vemos basicamente a nível municipal, certo? A preservação das áreas públicas, das construções antigas, dos parques, os museus, certo? Aquela questão do tombamento, tudo isso gira num âmbito numa esfera de assunto a nível municipal, certo? Muito bem. Certo. Tranquilo? Seguimos lá, então. A gente pega aquele mnemônico do artigo 6º e depois dá uma incrementada nesses 3 ou 4 direitos sociais a mais que a nível municipal nós temos, tá? Que é habitação, né? Meio ambiente equilibrado. Isso. Proteção da maternidade e da infância. Tá. Usufruto dos bens culturais universais. Ok. Isso é importante. Tá. Porque sempre quando falarmos em município, nós vamos ter a questão da preservação cultural. Beleza. Aí, damos um passo atrás ou um passo à frente e pulamos para a Constituição Federal. Artigo 31 da Constituição Federal. Aí nós vamos entrar numa área bem interessante. Como cidadãos, nós temos que saber. A fiscalização do município será exercida por quem? Pelo Poder Legislativo Municipal. Quem são eles? Câmara de Vereadores, tá? Ok. Mediante o quê? Mediante controle externo. Nós temos 2 formas de controlar, de fiscalizar o erário, de fiscalizar as contas públicas. O controle interno e o controle externo. Controle externo, ele é feito por um poder externo ao executivo. Por quê? A gente sempre costuma dizer, quem tem a chave do cofre é
o executivo, é o prefeito que tem a chave do cofre, certo? Às vezes, quem tem a demanda é o legislativo, que cria leis, cria políticas públicas. Uhum. Mas quem tem verdadeiramente a chave do cofre é o prefeito. E ele responde, por causa disso, nós vamos ver como ele responde, o prefeito. Então, o controle interno do Poder Executivo, das contas públicas, é feito pela Secretaria de Finanças do município, que é um órgão anexo, um órgão auxiliar do prefeito. Certo? É o controle interno, é a contadoria dele. Mas ele, como nós estamos tratando de interesse público e bens públicos, não pode ficar na mão de um só o controle. Ele tem que ser fiscalizado por alguém externo. Quem é externo ao poder executivo? O poder legislativo municipal, que ele fará mediante a Câmara de Vereadores e logo a seguir nós vamos ver com o auxílio dos tribunais de contas do Estado, do Tribunal de Contas do Estado. Por que não o Tribunal de Contas do município? Porque não existe Tribunal de Contas municipal. Assim como nós não temos poder judiciário a nível municipal, não existe Tribunal de Contas municipal. Somente em duas... Não tem. Somente não cai no nosso concurso, mas a título de curiosidade, só dois municípios no Brasil possuem Tribunal de Contas municipal. São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Porque é um órgão que foi criado há muito tempo atrás, certo? Desde o início da nossa república e nunca mais foi extinto. Mas o normal, a partir da Constituição Federal de 1988, os tribunais de contas dos estados fiscalizam as contas municipais. Certo? Ah, sim. Esse é o normal. É o nosso normal. Muito bem. Já vimos a norma geral da Constituição. Voltamos para a nossa lei orgânica. Artigo 120. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e dos órgãos da administração e de quaisquer entidades instituídas ou mantidas pelo município, importante, não é só os órgãos públicos que devem prestar contas, mas todas aquelas empresas ou organismos privados ou semi-privados que manipulam créditos públicos devem prestar contas. Se eu tiver uma empresa privada que tiver um contrato com a prefeitura municipal, aquele meu contrato ele será fiscalizado, inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado. Mesmo eu sendo um privado, um particular. Mas eu estou recebendo créditos públicos, eu estou lidando com dinheiro público. Então, eu vou ter que prestar conta dos meus serviços e de como eu estou aplicando aquele crédito. Certo? Sim. Mesmo eu privado. O nome disso é responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária. Eu sou solidário com a administração, principalmente na questão de gestão pública. Muito bem. Essa fiscalização, ela se dá quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas. Essa fiscalização ainda será exercida pela Câmara de Vereadores, como já dito, mediante o controle externo, auxiliada por quem? Pelo sistema de controle interno do Executivo, instituídos em lei, certo? No caso de Santa Maria, seria a Secretaria de Finanças, certo? Ela vai auxiliar a Câmara de Vereadores, mas a fiscalização externa se dá pela Câmara de Vereadores. Muito bem. Esse controle externo da Câmara Municipal, ele será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Tá? Tá aqui, aquilo que eu falei está escrito aqui. E o que compreende esse controle? O que vai ser fiscalizado? A apreciação das contas do prefeito, da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município, ou seja, como está sendo empregado o dinheiro público.
o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, certo? Aí que entra a questão do privado. O privado, ele responde quando ele possui contratos públicos.